Toda grande história, no fundo, é a mesma história. Um homem, para se tornar digno do amor de uma mulher e, assim, começar o mundo de novo, precisa encontrar a si mesmo. Ele precisa integrar suas luzes e suas sombras, sua força e sua ternura, sua ambição e sua honra. Ele precisa se tornar um rei. Mas a cultura moderna, em sua guerra contra a masculinidade, vendeu aos homens uma mentira perigosa, uma fantasia sedutora que está no cerne da nossa decadência. A fantasia de que a mulher não quer o rei, ela quer o monstro. Essa é a fantasia de que você não precisa dominar sua escuridão, apenas exibi-la, de que sua dor, seu caos e sua selvageria são, em si, atraentes, de que a mulher ideal, a deusa compreensiva, não apenas tolerará seu eu monstruoso, mas o amará por isso. Ela verá a dor em seus olhos e a confundirá com inteligência, verá seu caos e o chamará de paixão. Essa é a fantasia do homem que não quer fazer o trabalho duro de se tornar um herói. Então, ele romantiza sua própria vilania, esperando que uma mulher o salve de si mesmo. Neste vídeo, vamos dissecar e destruir essa fantasia. Usando a história de Frankenstein como nosso guia, vamos explorar como essa ideia de ser amado como um monstro é uma armadilha que está mantendo milhões de homens fracos, sozinhos e ressentidos. Vamos entender por que as mulheres não são atraídas pelo monstro, mas sim pelo homem que conquistou o monstro dentro de si. Prepare-se, porque vamos diferenciar o príncipe do monstro. E essa distinção pode ser a chave para salvar sua vida amorosa e sua própria alma. A história de Frankenstein, escrita por Mary Shelley, é frequentemente mal interpretada. Dizem que é sobre um homem brincando de Deus, mas mais profundamente é sobre um homem tentando criar vida sem uma mulher. É a história da arrogância masculina tentando contornar o processo feminino da criação. Victor Frankenstein, horrorizado com sua criação monstruosa, a abandona. E o que o monstro mais deseja? Ele não deseja poder ou destruição. Ele espia uma família e aprende sobre a dinâmica entre homens e mulheres, sobre o amor de um pai, sobre os cuidados de uma mãe. E seu pedido final a seu Criador não é por vingança, mas por conexão. Ele pede: faça-me uma noiva. Ele anseia pela contraparte feminina que o completará. A cultura moderna, no entanto, perverteu essa história. Em muitas adaptações, como as de Guillermo del Toro, há uma obsessão em fazer do monstro o mocinho e, crucialmente, em fazer com que a mulher se apaixone pelo monstro. A heroína não se apaixona pelo homem virtuoso e complexo. Ela se sente atraída pela criatura quebrada e incompreendida. Ela diz coisas como: eu vi dor em seus olhos. E o que é a dor senão evidência de inteligência? Isso é um absurdo sentimental. A dor de um animal torturado não é sinal de inteligência. É apenas dor. Essa narrativa alimenta a fantasia masculina de que sua dor é o seu maior atrativo, de que ele não precisa se curar, se disciplinar ou se tornar melhor. Ele só precisa encontrar uma mulher que entenda sua monstruosidade. Por que essa fantasia é tão sedutora para o homem moderno? Porque ela o absolve da responsabilidade. O trabalho de se tornar um homem de valor, um rei, é a jornada mais difícil que existe. Exige disciplina implacável, autoconfronto brutal, sacrifício e a constante batalha para domar seus impulsos mais sombrios. É muito mais fácil simplesmente se entregar a esses impulsos, a sua raiva, a sua preguiça, a sua luxúria, menos e chamar isso de autenticidade. É mais fácil ser um monstro e esperar por uma princesa que o beije e o transforme em príncipe, do que ser um homem comum e fazer o trabalho árduo de construir seu próprio reino.
A fantasia do monstro permite que o homem permaneça em um estado de adolescência perpétua. Ele não precisa desenvolver autocontrole, porque seu caos é visto como paixão. Ele não precisa desenvolver competência no mundo real, porque sua dor é sua principal característica. Ele não precisa aprender a liderar e a proteger, porque seu papel é ser o projeto de estimação de uma mulher que vai curá-lo com seu amor. Ele se torna um objeto passivo, esperando ser salvo, em vez de um agente ativo que constrói e cria. E aqui está a verdade brutal que a fantasia esconde. As mulheres não querem o monstro. Elas podem sentir pena do monstro. Elas podem ter uma curiosidade mórbida sobre o monstro. Elas podem até ter uma breve e destrutiva atração pelo perigo que o monstro representa. Mas elas não constroem uma vida com o monstro. Elas não confiam no monstro para criar seus filhos. Elas não respeitam o monstro. O monstro é um projeto de caridade, não um parceiro. O que uma mulher de alto valor genuinamente deseja é o rei. O rei é o homem que confrontou seu monstro interior e o colocou sob seu comando. Ele ainda tem a capacidade para a selvageria. Ele é, afinal, um animal, mas essa selvageria está a serviço de um propósito maior. Ele não é um animal de estimação domesticado. Ele é um lobo treinado para a caça, leal à sua matilha. Sua força não é caótica, é controlada. Sua ambição não é destrutiva, é construtiva. Ele tem a capacidade de ser perigoso, mas escolhe ser bom. É essa tensão, essa integração do príncipe e do monstro que gera o respeito e a atração profundos e duradouros. Ela não quer amar seu eu monstro. Ela quer se sentir segura ao lado do homem que derrotou o próprio monstro. Uma pausa. Seja honesto consigo mesmo. Você já se pegou secretamente desejando que uma mulher salvasse você de si mesmo? Você já romantizou sua própria dor ou seu caos, esperando que isso fosse visto como algo profundo e atraente? Se você reconhece essa fantasia em si mesmo e está pronto para abandoná-la para fazer o trabalho duro de se tornar um rei, vá aos comentários e escreva a palavra coroa. É o símbolo da sua decisão de parar de esperar pela salvação e começar a construir seu próprio reino. E se você quer um mapa para esse reino, inscreva-se no canal. A fantasia do monstro não é apenas uma falha pessoal, é um sintoma de uma doença cultural mais profunda, a alienação e a hostilidade em relação ao feminino, especialmente a maternidade. A história de Frankenstein é, em essência, o oposto da história da natividade. Quando Deus quis se tornar plenamente humano, ele não apareceu do nada. A primeira coisa que ele fez foi escolher uma mãe, porque é a mãe, através de sua ternura, de seu sacrifício, de sua conexão física e espiritual, que nos torna humanos. A cultura moderna, no entanto, está em guerra com a maternidade e com a própria biologia feminina. Vemos isso em filmes de terror e ficção científica, onde a gravidez e a sexualidade feminina são retratadas como demoníacas ou monstruosas. O Exorcista, Carrie, Alien. Vemos isso na ideologia trans, onde a própria ideia de mãe pode ser vista como substituível, como Victor Frankenstein tentou fazer. Vemos isso no filme Matriz, uma palavra que deriva do latim para útero, onde o útero se torna uma prisão e os humanos são cultivados em cápsulas. Não é coincidência que esse filme tenha sido criado por dois irmãos, que agora se chamam de irmãs. Quando uma cultura se volta contra a feminilidade autêntica, a relação entre homens e mulheres se quebra. Os homens
alienados do poder criativo e humanizador das mulheres, se refugiam em fantasias de autossuficiência monstruosa ou se tornam eles mesmos caricaturas do feminino. As mulheres, por sua vez, ou se tornam guerreiras endurecidas em um mundo sem protetores, ou se tornam salvadoras de homens monstros. Em uma paródia da maternidade, o resultado é o que vemos hoje. Homens e mulheres miseráveis, desconfiados uns dos outros, e uma taxa de natalidade em colapso que ameaça a própria sobrevivência da nossa civilização. O antídoto para essa doença não é que os homens se tornem mais suaves ou que as mulheres se tornem mais duras. O antídoto é a restauração da polaridade. É que os homens abracem a jornada difícil de se tornarem reis. Homens que integraram seu príncipe e seu monstro. Homens que são fortes, mas gentis, ambiciosos, mas honrados, perigosos, mas protetores. E que as mulheres abracem seu poder único como rainhas. Mulheres que inspiram os homens a serem sua melhor versão, não que os tratam como projetos de reabilitação. Pare de esperar que ela ame seu monstro. Ela não vai. E você não deveria querer que ela o fizesse. O amor dela não deve ser um prêmio de consolação pela sua incapacidade de se dominar. O amor dela deve ser a recompensa pela sua vitória na batalha mais importante de todas, a batalha contra si mesmo. Mate o monstro, liberte o rei, e você não precisará mais de fantasias. Você terá um reino, a lição de hoje está completa. Se você está pronto para abandonar a fantasia e começar a jornada do rei, inscreva-se e junte-se a esta irmandade. Para nossa ação final, um ato de autoconfronto. Vá aos comentários e nos diga: qual é o monstro interior, um mau hábito, uma fraqueza, uma desculpa que você precisa confrontar e derrotar para se aproximar do rei que você pode ser? Declare sua batalha. A jornada para a coroa começa com a morte do monstro.